Glórias a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, e versículo de número 25. Deus seja adorado e louvado nesta noite. Que vai nos dizer assim: e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Glória a Deus por isso. Senhor, fala conosco na tua palavra. Estamos aqui para ouvir a mensagem, estamos aqui para receber o ensino, estamos aqui para receber aquilo que vem do céu. Em nome de Jesus, que somente a voz do Espírito Santo seja ouvida, que somente a interpretação do Espírito Santo seja dada, e que somente aquilo que o Espírito Santo quer seja guardado. Em nome de Jesus Cristo, que o homem se cale, que a carne se cale, que o diabo se cale em nome de Jesus, e que somente o teu Espírito Santo, ó Deus, é que fale, reine, domine, controle e dirija todas as coisas. Isso pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar com você nesta noite sobre os passos para uma restauração espiritual. Pastor, como assim? Os passos. Porque restauração não é um único passo. Restauração não é uma única jarda, mas restaurar significa observar os detalhes. Pessoas que têm a profissão de restaurador de arte, ele tem que pegar aquele quadro que de repente está deteriorado, está prejudicado, ele tem que observar aquela arte diante de uma luz, na temperatura ideal, na iluminação ideal, para que a luz refletindo sobre aquela obra de arte, não venha danificar a obra, e ao mesmo tempo o restaurador possa também identificar os pontos da obra de arte que precisam ser restaurados. E no momento em que ele faz essa análise, e ele chega à conclusão de que aquela obra tem pontos falhos, tem pontos que foram danificados, e precisa haver uma restauração, então ele agora vai fazer o plano da restauração. Ou ele vai começar de baixo da obra de arte, ou ele vai começar de cima, ou ele vai começar do meio, ou ele vai começar da esquerda, ou ele vai começar da direita. Ele vai ter que escolher um ponto inicial. E quando ele iniciar o trabalho da restauração naquela obra, ele vai começar passo a passo. E de passo em passo, até que ele finalize toda a restauração da obra, e a obra volta a ter o brilho que tinha antes, a obra volta a ficar bela como antes, a obra volta a ficar cintilante como antes, a obra volta a chamar a atenção do público como antes, e aqueles que olham, se o restaurador for muito bom, não conseguem ver que aquela obra um dia passou por problemas, que aquela obra um dia passou por dificuldades. E aí se o restaurador for bom, vão olhar e vão pensar: nossa, essa obra é linda, e ela sempre foi perfeita. Isso é no mundo material. Agora, trazendo para a nossa vida cristã, isso acontece também. Há momentos na vida de uma pessoa que ela vai passando por intempéries, dificuldades, angústias, lutas, problemas, adversidades, e chega uma hora que há alguns danos. Algumas coisas acabam ficando prejudicadas, algumas coisas naquela vida acaba ficando
deteriorado. E aí o restaurador chamado Espírito Santo, que é o restaurador por excelência, enviado por Jesus aqui na terra, para cuidar desta linda obra chamada igreja, que sou eu e você. E aí o Espírito Santo, que é um restaurador maravilhoso, ele pega a lâmpada, ele pega a lâmpada, ele pega a lanterna de Deus, que é a palavra, ele pega a espada do Espírito, aleluia, e aí ele foca, ilumina a nossa vida, e quando ele ilumina a nossa vida com esta palavra, vai aparecendo diante dos olhos dele, aquelas coisinhas que estão deterioradas, aquelas coisinhas que precisam ser restauradas. Aí o Espírito Santo, aleluia, ele pega a pinça, ele pega as suas ferramentas de trabalho, oh glória, ele pega os dons, ele pega a graça, ele pega a unção, ele pega a glória, ele pega a Shekinah de Deus, ele pega o auxílio divino, e aí ele vem na nossa alma, e ele começa o processo de restauração. Por isso este nome, Passos para uma Restauração Espiritual. Talvez as irmãs, principalmente as irmãs, né? Isso é mais para o lado das mulheres. Às vezes vai passando o tempo, aí vai aparecendo uma ruguinha aqui, vai aparecendo uma ruguinha ali, vai aparecendo uma coisinha de cá, uma coisinha de lá, e a irmã precisa fazer uns retoques. Aí a irmã vai comprar produtos, cosméticos, vai comprar um creminho, vai comprar ali uns produtos que vai poder melhorar a pele, que vai cuidar melhor dos olhos, e vai cuidar do cabelo, enfim. Você pode olhar que é muito simples, você entra num banheiro de uma casa normal, de uma família, você pode olhar lá. Se você procurar lá o que é do marido, o que é do irmão, o que é do pai daquela família, você vai encontrar um sabonete e um shampoo, nada mais. É o que você vai achar lá da parte masculina. Mas quando você olhar da parte feminina, você vai ver shampoo, creme para cabelo, condicionador, hidratante, creme para pele, creme esfoliante, creme não sei do que. Parece, haja parede para aguentar segurar tanto produto lá. Isso é normal, por quê? Porque a irmã vai querer fazer o quê? Os retoques. Aí vai falar, eu preciso de uma restauração física, e ela vai recorrer nessa restauração física nos produtos aí que estão à venda. Mas a restauração espiritual, você não encontra nas lojas. A restauração espiritual não tem Avon que possa te oferecer produto. A restauração espiritual não tem Natura que possa te oferecer produto. A restauração espiritual, nem o Silvio Santos com a Jequiti não pode dar jeito. A restauração espiritual não tem shopping, não tem compras pela internet, não tem nada que possa solucionar. O único lugar em que você consegue ter acesso à restauração espiritual é na casa do Senhor. É na igreja, é na casa de Deus. Nem na sua casa não tem esta restauração. Você precisa vir no templo para receber esta restauração. Você precisa estar em comunhão para ter esta restauração. Você precisa estar ligado ao corpo de Cristo para ter esta restauração. Porque está uma moda agora que é a moda do eu sou igreja. Então não importa onde eu esteja, eu sou a igreja. Então eu posso ser igreja em casa, não preciso ir para o templo. Eu posso cultuar em casa, não preciso ir para o templo. Eu posso fazer tudo eu e mais eu, e tudo fica no eu mesmo. Só que se nós olharmos o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós somos o corpo de Cristo. Ele não diz que você é um membro separado do corpo e pertence a Cristo. Não existe um membro que se separe do corpo e continue sendo membro do corpo. Se arrancar a mão
e falar com a mão: agora você vai servir o corpo sozinha. Você agora não precisa mais estar ligada ao corpo para adorar. Não precisa estar ligada ao corpo para viver em Cristo. Não precisa estar ligada. Você agora é independente. É cortar a mão, daqui a algumas horas ela já perde sangue, perde coloração, perde a vida, vai ficando escura. Daqui a pouco ela vai necrosando, apodrecendo e morre. E daqui a pouco você olha, aquilo nem mais aparência de mão não tem mais. Fica aquela coisa morta, sem vida, perdida. Agora, se houver um corte, e esse corte, mesmo sendo profundo, mas ele não chega ao ponto de arrancar a mão do corpo, mas ele corta, ele machuca, ele sangra, ele danifica de alguma maneira, vai doer, vai sofrer, mas a mão ainda continua ligada ao corpo, a mão ainda continua viva, a mão ainda continua recebendo sangue do coração, a mão ainda continua sendo administrada. O que vai acontecer nessa hora? Vai haver então um curativo, vai haver uma aplicação de remédio, vai haver um tratamento com essa mão, e aí esta mão será restaurada e continuará na sua função. Aleluia. Então o que Deus está falando aqui conosco? Que é importante estar ligado ao corpo, que é o que vocês estão fazendo nessa noite. Ligados ao corpo, estão recebendo aqui hoje restauração espiritual. E esta restauração, ela vai nos elucidar de uma maneira linda dentro dessa história bíblica de 2 Reis 23, verso 25. Aqui a Bíblia Sagrada está fazendo menção de um homem de Deus. Está fazendo menção de um rei chamado Josias. E a Bíblia Sagrada está falando que este homem, ele se empenhou. Primeiro, ele se converteu ao Senhor com todo o seu coração. Ele não era um homem de coração dividido. Ele não era um homem que uma hora não sabia se realmente queria ser um crente, ou se de repente um meio crente, ou de repente um 80% crente, 20% não. Não, ele foi um homem decidido. E ele era jovem. Ele não era um senhor de idade. E desde muito pequeno, porque ele assumiu o reino muito cedo, desde muito mocinho, ele tomou uma decisão. Conjecturando desde adolescente, ele tomou a decisão de se converter de todo o coração. Ou seja, ele escolheu: eu sou 100% de Deus. Eu não quero nada com aquilo que não seja de Deus, eu só quero Deus na minha vida. Então o versículo diz que ele se converteu de todo o coração ao Senhor, e com toda a sua alma. O coração aqui é a sede dos planos do ser humano. O coração aqui é a sede das emoções do ser humano. Então as emoções de Josias eram todas entregues ao Senhor. E a sua alma, a alma aqui é a fonte do seu conhecimento. Então ele disse: a minha alma, a minha mente, tudo que entra aqui dentro tem que adorar a Deus. Tudo que está passando aqui tem que louvar a Deus. Tudo que está vindo aqui tem que estar em acordo com a palavra do Deus que eu escolhi servir e converter. Então ele era um homem que ele tinha as suas emoções voltadas para Deus, a sua mente voltada para Deus. E uma vez que você tem o seu emocional em Deus, e você tem a sua mente, os seus pensamentos em Deus,
só vai haver o que como resposta? As suas atitudes vão convergir para o centro das tuas emoções e dos teus pensamentos. Se o centro da emoção e do pensamento do ser humano for a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as suas atitudes, as suas ações, o seu comportamento, o seu estilo de vida, vai ser sempre convergindo para aquilo que ele sente e pensa. Quer um exemplo? Eu vou te dar. Eu vou usar o copo com água que está aqui. Se eu sentir significa emoção. Se eu sentir sede, eu vou pensar em quê? Em água. Alguém vai pensar numa Coca-Cola gelada. Outro vai pensar num Guaraná. Alguém pode pensar num suco. Mas você vai pensar em algo que possa matar a sua sede. Então, se eu sentir a minha emoção provocar em mim o desejo da sede, o meu pensamento vai dizer para mim: busque matar esta sede. E aí o meu corpo vai tomar a atitude. Qual é a atitude? Meu corpo vai se locomover em direção a um local ou alguma coisa que possa me fornecer a água, que possa me dar aquilo que eu senti e aquilo que a minha mente diz para eu buscar. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Deus está falando coisa muito profunda aqui com a gente hoje. Então você veja, eu vou sentir sede, com licença, vou beber um pouquinho de água. Bebi a água, o que vai acontecer? Eu vou sentir a minha sede acabando. E o meu pensamento vai dizer, e vai falar, já está bom, já está satisfeito, ou ele vai dizer, ainda não é o suficiente, beba mais um pouco. Vou sentir de novo, e novamente a minha mente vai dizer para mim, já deu, já satisfez, já atingiu o objetivo. Esse homem, a Bíblia está dizendo aqui em 2 Reis 23, 25, vou traduzindo usando a água, e ele decidiu de todo o seu coração que se convertesse ao Senhor, com toda a sua alma, se converteu ao Senhor, e com todas as suas forças, também o fez, cumprindo a lei. Onde é que estava a lei? Na mente dele. Onde é que estava a lei de Moisés? Na mente dele. Onde é que você lembra da Bíblia? Na sua mente. Ou você vai dizer que você lembra da Bíblia no seu pé? O seu pé que te lembra os versículos. A sua mão que vira para você e fala, oi. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. O que é que diz lá? Diz assim, 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 assim. É a sua mão que te lembra os versículos? Não. É a sua mente. Ela que te faz lembrar. Porque está lá, dentro da mente. Porque Deus gravou lá dentro. O que é que isso aqui está falando e ensinando para nós? Esse homem está nos ensinando o que ele decidiu na vida espiritual dele. Ele decidiu, eu sinto falta de Deus. Aí a mente dele diz, então busque a Deus. Aí ele busca, só que é diferente da água. Eu bebo a água e a minha mente diz, tá bom, já satisfez. Mas o meu espírito não. Quanto mais eu bebo de Deus, mais Ele vai dizer para minha mente me dizer, beba mais, beba mais, beba mais. Beba, ainda não é suficiente, beba mais.
ainda não é o bastante. Beba mais, beba mais, beba mais. Como disse o salmista, a minha alma suspira por ti. Oh glória! Meus irmãos e irmãs, quais são os passos de uma restauração espiritual? E para esse homem aqui tá desse jeito, ele teve um processo. E nesse processo ele enfrentou de frente, com coragem, e venceu. E o nome do Senhor foi glorificado. Se nós olharmos para a história e o contexto deste versículo bíblico e desta passagem, deixa eu contar um pouquinho da história para vocês. Nós vamos ver o seguinte: nós estamos diante, capítulos anteriores ao capítulo 23, vai nos descortinar e nos mostrar um cenário horrível de se ver. Uma situação apavorante, triste, deprimente, angustiante e sem esperança. A nação de Israel estava dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O profeta Eliseu já havia partido para a glória. E agora a nação está mergulhada em idolatria, feitiçaria. A nação de Israel, o povo que conhece o Deus verdadeiro, estão dentro de um mergulho de idolatria, feitiçaria, paganismo, até sacrifícios humanos estavam sendo realizados a deuses pagãos, como por exemplo, ao deus Moloque. O deus Moloque, ele era uma imagem que ele ficava com as mãos nessa posição, e sobre as mãos da imagem do deus Moloque havia uma espécie de caldeira, de bacia, um recipiente. E dentro daquele recipiente costumava-se colocar óleo, azeite, e debaixo das mãos desse Deus acendia-se uma grande fogueira, e a fogueira aquecia a mão do ídolo, que automaticamente aquecia a caldeira, o recipiente que estava junto à mão. E ali os pais pegavam o seu bebê primogênito e lançavam dentro daquela caldeira fervente para adorar a Moloque. O povo que conhecia o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que tirou Israel do Egito, levou para a terra prometida. Agora esse mesmo povo está pegando seus filhos e colocando em adoração a Moloque. Por isso que você nunca deve chamar ninguém, é um costume que tem por aí, fica chamando criança de moleque. Ó seu moleque, nunca chame de moleque, porque moleque vem da semântica da raiz do deus Moloque. Quando você fala a palavra moleque, você está fazendo alusão, uma invocação do deus Moloque. E nós não temos nenhum tipo de associação com deuses estranhos, quanto mais com imagens de escultura. Nós adoramos o único, verdadeiro, soberano, eterno e glorioso Deus. Então havia também incenso sendo queimado em adoração a uma serpente de bronze. Havia prostituição, imoralidade,
Aonde antes tinha sido o templo da casa do Senhor, aonde antes era o local de se adorar a Deus, de se receber a palavra de Deus, de receber aquilo que Deus tem para o seu povo, e adorar o seu santo nome, que era o templo, sabe o que agora era usado? Era repartido. Havia partes dele que construíram outros deuses, e fizeram compartimentos para adorar vários tipos de deuses, porque Israel havia se misturado com as outras nações e havia trazido para dentro dela os costumes do mundo. E agora a nação está, onde Deus era adorado, está sendo adorado outros deuses. Onde o verdadeiro Deus era para ser cultuado, estava sendo cultuado outros deuses, que não eram Deus coisa nenhuma. Agora, interessante também, é que havia até prostitutas e prostitutos cultuais. A pessoa entrava lá para adorar aquele ídolo, e ao mesmo tempo se prostituía com sacerdotes e sacerdotisas cultuais, prostitutas cultuais, porque eles ensinavam que aquilo era uma maneira de adorar aquele ídolo, praticando a prostituição, as orgias e todo tipo de devassidão que você possa imaginar. Esse era o contexto da história, alguns capítulos antes do capítulo 23, de 2 Reis. Então você vê uma situação decadente, você vê uma situação religiosa terrível, você vê o povo mergulhado em tudo que não prestava, a desobediência era generalizada, o desânimo era generalizado, tudo era uma desculpa para não adorar o Deus verdadeiro. Tudo era uma desculpa para não obedecer ao Deus verdadeiro. Tudo era uma desculpa para não se esforçar em estar na casa de Deus. E aí virou essa mistura, e o povo mergulhou no pecado, e o mundo invadiu tudo, e virou essa miscelânea religiosa, suja, brutal, que ofende os olhos do Senhor. Passou-se alguns reis, e todos eles foram fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus. Até que vem o rei Ezequias. Aquele mesmo Ezequias que o profeta Isaías diz para ele que se ele não se acertasse, ele morreria. Ezequias vem, e Ezequias começa um plano de restauração da nação. E quando ele dá início a esse projeto, e ele inicia este plano, ele sai procurando, ele sai olhando, e ele diz: vamos restaurar o templo. E quando ele deseja restaurar o templo, ele então deseja que seja ministrada a palavra de Deus da maneira que deveria ser. Imediatamente se levantou oposição. Se levantaram aqueles que não eram a favor, aqueles que estavam acomodados com aquela vida religiosa fraca, fria, barata, cheia de pecado. E não foi fácil para Ezequias, mas ele continuou firme no seu propósito. Então vem Josias depois, e quando Josias vem, Josias então é este homem que com as suas emoções, com a sua mente e com todas as suas forças, ele decide servir a Deus e cumprir os mandamentos de Deus, custe o que custar. E quando ele entra neste propósito, foi necessário haver uma confiança. Se você quer uma restauração espiritual, o primeiro passo para ela é você ter confiança.
Se você não confiar, você não se entrega. Se você não confiar, você não descansa. Mas quando você confia, você descansa e você entrega, porque você sabe em quem você está confiando. Se você olhar, a Bíblia Sagrada vai nos dizer lá no Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, o primeiro passo de uma restauração espiritual é confiança. Esse é o primeiro passo para começar uma restauração. Confiar em Deus, não confiar em você mesmo. Não confiar no seu braço, na sua força, na sua inteligência, no seu eu acho, eu penso, na minha visão é assim. Não, o que Deus acha, o que Deus pensa, qual é a visão de Deus a respeito disso? Quando nós não confiamos, aí nós queremos confiar em nós mesmos. E aí entra isso aí que eu acabei de dizer. Não, porque eu acho. Não, porque eu penso assim. Não, porque na minha visão é desse jeito aqui. Isso acontece quando nós queremos confiar em nós mesmos. E aí nós começamos a tirar de nós mesmos as justificativas para as nossas falhas. Não, eu não fui na igreja porque eu tinha um compromisso. Não, eu não fui porque eu estava fazendo tal coisa. Não, eu não fui porque, veja, você tem que me entender, eu já fui o último culto, então esse aqui eu entendi que eu não precisava ir. E aí a pessoa começa tudo querer tirar do seu eu. Do seu eu, ela quer explicações para tudo. Do seu eu, ela quer dizer as respostas para tudo. E se você confrontar esta pessoa, se você disser para ela alguma coisa que vá contra o eu dela, ela não aceita. Ela não aceita. Aí ela vai encontrar no eu dela uma maneira de se desviar de você, de se afastar de você, de ficar longe de você. Por quê? Porque você é a única pessoa que conhece o eu verdadeiro dela. Depois de Deus. Por que conhece o eu verdadeiro? Porque você a confronta. Quando a gente não conhece o eu da outra pessoa, a gente, por educação, costuma dizer o quê? É verdade. Não, eu entendo. Não, eu compreendo. Não, é assim mesmo. Você está certo. Você está certo. Porque você quer ser o politicamente correto. Você não quer confusão. Você não quer problema. Você não quer inimizade. Você não quer ter situações desagradáveis. Então, a melhor resposta é essa. Ok, tudo bem, afinal de contas, o que é que você pensa? Não sou eu mesmo. Se está certo ou está errado, não é a minha vida mesmo. Se está certo ou está errado, não é sobre mim que vai acontecer nada mesmo. Se está certo ou está errado, em mim não vai acontecer nada. Então para que eu vou me indispor com a outra pessoa? Mas quem conhece o eu verdadeiro daquela pessoa e quem pratica a confiança no Senhor, não vai se conformar com isso. Não vai se acomodar a isso. Quem confia em Deus e conhece a palavra de Deus, vai virar e vai dizer, não, você está errado. Não, eu não concordo com você. Não, não é desta maneira que você está vendo, que você está pensando, que você está achando.
Mas como não? Porque a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz assado, a palavra de Deus diz que nós devemos, a palavra de Deus não diz que se você vai em 2 cultos, não precisa ir em 3 e volta daqui mais 2. A palavra de Deus diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra de Deus diz assim: mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Olha que interessante este versículo, que o salmista diz. Por quê? Porque quando a gente fala 1000 dias em qualquer outro lugar, irmão, o planeta Terra tem lugares tão lindos. O nosso Brasil, por exemplo, tem cidades tão lindas, tem paisagens tão belas, tem lugares extraordinários, que se você chegar, e se você tiver a oportunidade de ir passear, viajar, você vai chegar lá e você vai dizer assim: parece que eu estou no céu, de tão perfeito, de tão bonito, de tão lindo que é o local. Tem lugares assim no mundo, e o salmista está dizendo: um dia na tua casa vale mais do que 1000 dias nestes lugares tão lindos, perfeitos que existem por aí. Que lição maravilhosa para nós. Então veja, tem que ter confiança. O segundo passo de uma restauração espiritual, qual que é? Vamos mostrar essa confiança aqui no livro dos Reis. 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis 18, versículo de número 5. Que vai nos dizer assim: quando Ezequias, ele começa a restabelecer o culto ao Senhor. Um pouco antes de Josias. Diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. No Senhor Deus de Israel confiou. Ezequias está restabelecendo o culto ao Senhor numa Israel mergulhada em prostituição, feitiçaria, prostitutas cultuais, adoração a Moloque, sacrifício de humanos, imoralidade, desânimo, apostasia geral, paganismo, esfriamento, desobediência total à palavra de Deus. Ezequias vem e fala: nós temos que parar com tudo isso que está errado e vamos restabelecer, vamos restaurar o culto ao Senhor. Tem muito lugar por aí que você passa e do lado de fora está escrito assim: dias de culto, dias tal, hora tal. Tem muito lugar que você vê na rede social, ele está assim: venha participar dos nossos cultos. É louvável? Claro que é. Tendo uma oportunidade, você que está nos assistindo, de ir a uma casa do Senhor séria, que tem compromisso com a Bíblia, e lá Deus está sendo verdadeiramente cultuado, vá, participe desse culto. Só que nós vemos hoje em dia também existe, e não adianta tapar o sol com a peneira, existe hoje também o quê? Lugares em que não há culto ao Senhor. Veja o que o versículo, deixa aqui para mim, olha lá o que o versículo está dizendo, capítulo 18, verso 5, olha lá o que está dizendo. Está dizendo que no Senhor Deus de Israel confiou. Mas a epígrafe do capítulo 18, que está aqui na Bíblia, que é aquele pretinho, o título, ele diz assim, Ezequias restabelece o culto do Senhor. Não está escrito, Ezequias restabelece o culto do clube social da igreja.
Tem muita gente hoje pensando que igreja, templo, é um lugar de somente socialização. Virou uma espécie de clube. Aí no clube, o que um clube oferece para os seus sócios? Quando você é sócio de um clube, o clube tem que oferecer uma coisa para você, já que você é sócio, mensalista, paga mensalidade para frequentar aquele clube. Então ele tem que oferecer piscina, ele tem que oferecer diversão, ele tem que oferecer eventos, ele tem que oferecer coisas que vão agradar os sócios. Hoje nós vemos muito isso. Lugares e templos em que o propósito é reunir o povo para agradar o povo. É reunir as pessoas para agradar estas pessoas. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nenhum momento a Bíblia manda nós nos reunirmos para que nós fiquemos cultuando a nós mesmos. Para que o centro do culto seja nós mesmos. Para que o centro da adoração seja nós mesmos. Para que o centro da mensagem seja nós mesmos. Não, a Bíblia fala que quando nós cultuamos, é cultuar ao Senhor. Cultuar ao Senhor significa o Senhor no centro. O Senhor é o alvo do culto. O alvo do culto não é eu oferecer um suquinho de laranja para você. O alvo do culto é eu oferecer a você um banquete que vem do céu. O alvo do culto é eu ensinar a você o que é dar um glória a Deus. Eu levar você ao Santo dos Santos para que você tenha um contato com o sobrenatural de Deus. Porque suco você encontra em qualquer lanchonete. Lanchinho você encontra em qualquer lanchonete. Uma comida bem temperadinha você encontra em qualquer restaurante. Uma coisa que possa agradar e divertir você, você pode marcar uma viagem, fazer um tour, você pode ir à praia, você pode ir a uma cidade histórica, você pode se hospedar num resort, você pode se hospedar em hotéis, uma diversão, um passeio gostoso, legal, uma coisa socialite, você pode promover aí em qualquer lugar, mas eu quero ver promover culto ao Senhor, adoração a Deus, louvor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele a honra e a glória para todos sempre. Então você vê que é diferente. Ele confiou, segundo lugar, para restaurar, sabe o que ele precisa depois da confiança? Oração. Pastor, é óbvio, então por que não faz? Se é, pastor, estou cansada de saber disso. Se está cansada de saber, então por que não faz? Se estivesse fazendo, você não estaria com a vida espiritual deteriorada. Não estaria, porque a oração é uma das ferramentas de restauração espiritual. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 1, vai nos dizer assim, aleluia. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Verso de número 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Você vê que esse homem aqui é um homem de oração, é um homem de profundidade com Deus. Ele não está fazendo uma oração superficial, ele está fazendo uma oração inteligente. Ele recebe a notícia que Senaqueribe, rei da Síria, está vindo com todo o seu exército, com toda a sua força, e vai tomar tudo, e vai acabar com tudo. E ele sabe que a Síria é mais poderosa do que todos os reinos da terra daquela época. Ele sabe que o seu exército, a sua capacidade bélica, militar, não é capaz de derrotar os assírios.
Os assírios eram tão perversos, e eles eram tão maus, que quando eles atacavam uma nação e dominavam aquela nação, eles pegavam seus príncipes, eles pegavam as maiores autoridades que representavam esperança para a nação, e eles empalavam essas pessoas. Empalavam essas pessoas, queimavam elas vivas, arrancavam a sua pele viva e forravam muros da cidade. Então, Ezequias sabe que esse povo, esse exército mau está vindo. E sabe o que ele faz, o Senaqueribe? Ele envia antes um mensageiro. E o mensageiro chega lá e fala assim: ó, não adianta vocês esperar aí no rei Ezequias não, hein? Ele está falando para vocês confiar em Deus, mas pergunta para os reinos que a Síria dominou. Todos estes reinos tinham também seus deuses, e os deuses deles não os livrou da mão de Senaqueribe. Por acaso o Deus de vocês, o Deus de Ezequias, o Deus de Israel, vai livrar vocês da mão dos assírios? O mensageiro dando essa mensagem para tirar a esperança do povo, e Ezequias falando para o povo orar, e o povo com medo, e o povo desacostumado da oração, porque aquele ataque era juízo de Deus, aquele ataque era resultado da podridão, do pecado, de tudo de ruim que eles estavam fazendo. E aí o povo, entre dois pensamentos, e Ezequias falando: vamos confiar em Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar o Senhor. E o mensageiro dos assírios falando: não adianta, não adianta, não adianta. Não é assim com você? Não é assim com você? O pastor está falando: vamos para a igreja. O pastor está falando: vamos ler a Bíblia. O pastor está falando: vamos confiar em Deus. E aí o mensageiro da pandemia que está lá no jornal, o mensageiro da pandemia que está lá na rede social, o mensageiro desse exército assírio da pandemia, que só quer ver o caos, só quer ver a destruição, só quer ver tudo afundar, é política misturada pelo meio, é um monte de sujeira. E esses mensageiros aí, que são mensageiros de Senaqueribe, estão dizendo para mim e para você: não adianta, não vai resolver, aceita que dói menos. Era igualzinho aqui a situação, só que Ezequias falou: eu vou orar. Eu vou, se ninguém quer orar, eu vou orar. Se ninguém quer buscar, eu vou buscar. Se ninguém quer adorar, eu vou adorar. Se ninguém quer louvar, eu vou louvar. Se ninguém quer jejuar, eu vou jejuar. Se ninguém quer santificar, eu vou santificar. Se ninguém quer falar em língua estranha, eu vou falar. Oh, glória a Deus, aleluia. É uma questão de decisão. E ele decide, ele entra no templo, rasga suas vestes, ora ao Senhor, clama ao Deus de Israel, porque a oração faz parte de restauração espiritual. Provérbios capítulo 15, versículo 29, longe está o Senhor do ímpio, mas escutará a oração do justo. Deus escuta as nossas orações, sim. Ele escuta sim, louvado seja o nome do Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Ele clamou, ele buscou a Deus, ele invocou o nome do Senhor, ele pediu a Deus uma saída e uma solução. Louvado seja o nome do Senhor. Ele orou, ele entrou na casa de Deus no versículo 1 do capítulo 19, ele orou a Deus no versículo 15 do capítulo 19 de 2 Reis, e aí Deus fala com ele no versículo 20. Olha o que Deus diz: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi.
eu o ouvi. Aleluia. Deus está falando aqui, você orou, eu ouvi. Você pediu, eu ouvi. Você falou, eu ouvi. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Você pode dizer glória a Deus? Você está assistindo aí, meu irmão? Vou dizer para você, a oração é propósito de restauração. E aí, sabe qual que foi o resultado? Quando o exército assírio estava para chegar, numa noite, Deus mandou só um anjo. Só precisou de um anjo. E um anjo só, numa madrugada, apenas em uma madrugada, um único anjo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Meus irmãos, em uma madrugada, apenas um anjo de Deus feriu 185.000 assírios. Senaqueribe dormiu, falando, eu tenho 185.000 do meu lado, e vou arrebentar com esse povo crente, vou acabar com essa crentaiada tudo. E no dia seguinte, Senaqueribe acordou, e tinha 185.000 mortos, e ele não sabia como, porque o anjo matou e não deixou bilhete. O anjo matou e não deixou nada escrito. Senaqueribe morreu com essa dúvida na cabeça: quem matou meus 185.000? Quem acabou com meu exército maligno e grandioso? Só bastou um anjo. Um anjo. Olha o que Deus está falando aqui. Pode se levantar 185.000 demônios contra você. É só você orar e eu mando um anjo. Aleluia. Oh glória. Pode vir 185.000 vírus, 185.000 pandemias. É só você orar e ele manda um anjo. Quantos creem nisso? Meus irmãos, terceiro passo para uma restauração: obediência. Primeiro, confiar. Segundo, orar. Terceiro, obedecer. Que adianta confiar? Que adianta orar, mas não obedece? Confia em Deus? Sim, confia em Deus. Você ora? Sempre, estou sempre orando. Você obedece? Não, veja bem. Espera aí. Veja bem. Deixa eu te explicar. Aí começa a querer tirar a justificativa do próprio eu. Deixa eu te explicar para você entender a minha situação. E aí quando você entender a minha situação, você vai entender porque eu desobedeço. Gente, eu aprendi isso com o meu pastor presidente, que é o nosso pastor, é o pastor de todos nós. Aprendi com ele igual você. Não existe meia obediência. Não existe meia desobediência. Ou é obediente, ou é desobediente. Não tem o meio. Não existe. Ou obedece, ou desobedece. Então aqui está dizendo obediência. 2 Reis capítulo 22. 2 Reis 22, versículo de número 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Oh glória! Versículo de número 11. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. Rasgou os seus vestidos. Aí você fica pensando,
Por que é que ele fez isso? Olha que interessante. O livro da lei do Senhor estava perdido dentro da própria casa do Senhor. Eles reencontraram o livro da lei dentro da casa do Senhor. Estava perdido lá dentro. Cuidado para você não perder o livro da casa de Deus, do Senhor, dentro da sua casa. Cuidado para você não perder. Onde está o livro da lei do Senhor? Não sei. Ninguém lê mais a Bíblia? Não. Onde está a Bíblia? Não sei. Mamãe guardou aí. Onde está a Bíblia? Não sei. Papai, nunca mais vi papai com a Bíblia na mão. Não sei não. Onde está a Bíblia? Não sei. Não está no guarda-roupa? Vai lá olhar. Não sei. Sei lá que não estava lá. Sempre ficava naquela penteadeira, aberta no Salmo 91. A página estava até amarelada. Será que não está lá? Ah, não sei. Sumiu. Ninguém mais vê a Bíblia aqui não? Não. Perdeu-se aqui dentro da casa. Agora é televisão, é programa, é rede social, é Facebook, é Instagram, é isso e aquilo. Eu não tenho tempo mais para isso. Perdeu o livro. Até que um dia alguém fala: papai, mamãe, o que foi? Encontrei o livro da lei do Senhor dentro da casa. Quando leu, o rei rasgou as vestes, porque ele falou assim: o quê? Tudo que está escrito aí, nós estamos fazendo justamente o contrário. Nós não tínhamos conhecimento de que nós estávamos no erro. Nós não tínhamos o conhecimento da gravidade da situação. E esse é um problema. Olha a igreja que você está indo. Olha a igreja que você frequenta. Por quê? Vê se lá o livro, ele tem a primazia. Vê se lá naquela igreja o livro não está perdido. E no lugar do livro, no lugar da lei de Deus, no lugar do mandamento, no lugar da palavra que alimenta a alma, está sendo colocado outra coisa. E olha a situação, quando ele se deu conta daquilo, ele falou: não, peraí, está errado, nós temos que arrumar tudo, nós temos que entrar em obediência, porque o livro está nos mostrando que nós estamos em desobediência. Vamos então consertar as coisas. E ele se prontifica a consertar as coisas. E é interessante que o Salmo 119, versículo 1, o que ele vai dizer? Tão famoso. Olha lá no telão. O que ele vai dizer? Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, porque andam na lei do Senhor. Ele falou: nós vamos arrumar tudo, vamos entrar em obediência. Último lugar para uma restauração. E eu termino. Atitude. Você quer a sua vida espiritual restaurada? Você precisa confiar em Deus. Você precisa orar a Deus. Você precisa obedecer a Deus. Mas principalmente você tem que ter atitudes. Atitudes que demonstram essa confiança, essa oração e essa obediência. Tem que haver atitudes. E eu vou te mostrar as atitudes dele. Capítulo 23, versículo 4. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, que aos sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todos os exércitos do céu. Verso 7.
Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, e que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Versículo de número 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Versículo de número 11, vamos até o 15. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natameleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedrom. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Massite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios, a Quemós, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu o seu lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar também o alto derrubou, queimando o alto em pó, desfez e queimou o ídolo do bosque. O que está acontecendo aqui? Atitude. Atitude. Josias falou: tira toda essa podridão da casa do Senhor, tira toda essa idolatria da casa do Senhor, tira todo esse pecado da cidade de Jerusalém, tira tudo que não presta das casas, das famílias, dos mais velhos, dos casais, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, de todos. Arranca toda essa podridão fora, porque está na hora de tomar uma atitude de restauração. E para ter uma atitude de restauração, tem que haver uma atitude de limpeza total. Isso é o que a Bíblia está mostrando aqui. Qual foi a segunda atitude que ele tomou? Capítulo 23, versículo de número 21. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém, e também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou, os arrancou, os destruiu Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Aleluia! Oh, você entendeu aí? Você entendeu a conclusão? A conclusão está no versículo que eu li para começar a pregação. O versículo que eu li para começar a pregação era o final de toda a história. Então você vê que coisa linda. Ele então faz a restauração de tudo. Ei, Deus está nesta noite dizendo para você:
restaura a tua vida espiritual. Comece a tua restauração, que eu vou te ajudar, diz o Senhor. Confia em mim, que eu não vou te desamparar, diz o Senhor. Ora a mim, que eu vou te ouvir, diz o Senhor. Obedece a minha palavra, que eu vou te abençoar, diz o Senhor. E tome as atitudes de limpeza e de restauração, que eu serei contigo. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos recebem esta palavra? Vamos ficar de pé. Você pode dizer graças a Deus. Você pode dizer obrigado, Jesus. Deus abençoe os irmãos da rede social. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.